Oi, filho. Oi, filha. Gravar, gente. Desculpa. Primeira atividade já era. Vamos continuar daqui. Questão número 2, a questão do Harry Potter, que é uma questão que com certeza colocarei nas atividades avaliativas, tá? Olha só, triângulo equilátero, aí explica toda aquela questão do Harry Potter e fala que a altura desse triângulo aqui, ó, vale 3 centímetros, a altura dele. É a única informação que a atividade passa, da altura do triângulo. Vamos recordar alguns pontos da matéria. Existe aqui dentro o apótema, marcado no centro da circunferência. Esse centro dessa circunferência, do triângulo equilátero, é chamado de baricentro. Eu não fiz para vocês a experiência não, né? Acho que eu cheguei até a falar nisso na outra aula. Existe uma experiência para a gente fazer esse baricentro, para você nunca mais esquecer isso. Experiência de equilíbrio. Esse é o baricentro. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o baricentro divide a altura em 3 partes iguais. Tá, ó, 3 partes de 1 centímetro. Quer dizer, então, que o raio da circunferência, que é esse aqui, ó, mede 1 centímetro. Eu só sei disso porque é o centro do círculo que está dentro do triângulo. Tá? Então, para fazer o raio, que a atividade pede para fazer uma razão, ou seja, uma fração entre o raio e lado do triângulo. Eu tenho que fazer uma razão, é isso que eu preciso, ó. Uma fração entre o raio e o lado. Para achar o raio, eu já descobri. Não precisa fazer conta nenhuma, a não ser, né, 3 dividido por 3. É a primeira parte do problema. Já descobri o raio. 1. Agora eu vou descobrir o lado do triângulo. Como é que eu descubro o lado de um triângulo equilátero? Lembra da fórmula da altura? Lado raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é a fórmula da altura do triângulo equilátero. Decora isso, porque isso vai cair no Enem com certeza, tá? A altura eu já sei, a atividade passou, são 3. Então você joga nessa fórmula. 3 é igual ao lado raiz de 3 sobre 2. É L que eu quero descobrir, o lado, né? O que eu preciso colocar aqui embaixo, ó. Lado. 6 igual ao lado raiz de 3. Passei o 2 multiplicando. Passo raiz de 3 dividindo. Lado é igual a 6 sobre raiz de 3. Gente, pode usar essa informação? Pode. Com certeza, as pessoas inteligentes aí, teve gente que me pediu ajuda, que já tinha feito isso, eu achei muito legal, fez a racionalização. 6 raiz de 3 sobre 3, 2 raiz de 3. Esse é o lado do triângulo, 2 raiz de 3, tá? Esse aqui é o lado. Fazendo então o que a atividade pediu, uma razão entre o raio vale 1 e o lado vale 2 raiz de 3. Essa aqui já seria a resposta do problema, só que eu preciso racionalizar. Multiplico os dois termos por raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 em cima, raiz de 3. Aqui embaixo, ó, raiz de 3 com raiz de 3 dá 3. 2 vezes 3, 6. Essa é a resposta final, depois da racionalização. Difícil? Não, não é mesmo, tá? Isso aqui é uma questão básica de geometria. Você tem que saber fazer essa questão aqui sem pestanejar, tá? Racionalização é a parte que vocês já sabem. E razão, né, gente? Pelo amor de Deus, razão no Enem é o tempo todo. Então tem que saber esse tipo de questão. Questãozinha básica de triângulo equilátero e principalmente contextualizada aí com Harry Potter. Precisa assistir Harry Potter para fazer? Não, não precisa, mas é contextualizado. A questão número 3 eu não passei. Vou resolver ele em outro momento, tá? Com certeza, pelo menos lá na revisão para avaliação, porque isso aqui aparece de vez em quando nas OBMEPs da vida, em algum vestibular. Galera que está fazendo PISM, isso aqui já apareceu no PISM, então acontece de vez em quando de aparecer isso aí. A número 4 eu passei. Ângulo interno de um polígono regular é o triplo do ângulo externo. Qual o polígono? Difícil, hein? Ó, difícil demais, tá? Vou chamar ângulo interno de I, né? Porque é interno. E o externo de E. Interno e externo. Aí ele disse o seguinte, o ângulo interno é o triplo do externo. Então, I é igual a 3E. O ângulo interno é igual ao triplo do externo.
Qual é o polígono? Vamos construir. Todo mundo meio dormindo ainda. Alguém fez? Ninguém fez. Eu Feliz, fiz um feliz. sistema. Sistema? Uhum. E aí, qual a próxima parte? Calma, deixa eu entender aqui o que eu fiz. Peraí. Por que I mais E é igual a 180? Vocês se lembram que eu tinha feito o pentágono naquela hora para descobrir o valor do ângulo? Aí eu falei para vocês o seguinte, olha, tem um ângulo externo aqui, ó, o interno, o I, e o externo E. Quanto que dá a soma dos dois? 180. Então essa informação a atividade não passou, mas eu tenho que saber isso. Tá? Eu preciso conseguir visualizar isso aqui no problema, que é a soma dos dois dá 180. E aí essa informação que eu usei, a soma dos dois, 180. O que eu vou fazer agora? No lugar do I, eu vou colocar 3E, substituir nessa expressão aqui de baixo. Então, ó, 3E mais E igual a 180. 4E, 180. 180 dividido para 4, 45. Essa informação, eu já consigo achar o polígono aqui, tá? Eu nem preciso mais achar o ângulo interno. Por que que eu não preciso? A atividade pediu qual é Não, esse filho. polígono? Só Fala fechar a aí. porta depois. Fecha sim. Obrigado. Qual polígono é esse aí que tem um ângulo externo valendo 45? Lembra que todo polígono, qualquer um deles, regulares, o ângulo externo a soma 360? Então faz 360 dividido para 45. Dá 8. Que polígono tem 8 lados? Octógono. Tá? Por quê? Se eu usasse descobrir o ângulo interno, eu ia ter que usar aquela formulazinha, dividir, e esse acaba sendo mais chato, tá? Então, através do ângulo externo, fica sendo mais fácil. Tranquilo demais. Fácil. Terminamos. Ok? Próximo. Número 5. Esse aqui tinha lá no Bernoulli Play. Então, quem não conseguiu, achou a resposta lá, acredito eu. O lado de um hexágono regular inscrito em uma circunferência, mede 8 raiz de 2, determine um apótema do quadrado inscrito na mesma circunferência. Então, em primeiro lugar, tem um hexágono inscrito numa circunferência. Deixa eu tentar desenhar isso, gente. Hexágono, circunferência. Está quase, está quase, está quase. E tem que ter ainda um quadrado inscrito na mesma circunferência. Aí, dá para entender. O lado do hexágono mede 8 raiz de 2. Esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, 8 raiz de 2. O lado dele. Lembrando que aqui existe ó, o ponto central, o raio da circunferência. Eu posso dizer que é, ó, daqui até aqui, pensando no hexágono, tá? Ó? Lembrando que o hexágono forma um triângulo equilátero. O hexágono é a única figura que isso acontece. Hexágono. O quadrado também tem o raio dele. Aí eu quero que você observe que a metade da diagonal do quadrado, ó, a diagonal do quadrado ó, inteira, azul. Aqui do meio é a metade da diagonal, é o raio. Então, o que eu consigo perceber com esse desenho louco aqui? Que o lado amarelo tem a mesma medida da metade da diagonal. Quer dizer, então, que a diagonal inteirinha é 2 vezes o lado. Então, a diagonal do quadrado, 2 vezes 8 raiz de 2. Conseguiu visualizar isso que eu fiz, gente? Tudo bem ou não? Sim, não. Observe que eu fiz o triângulo aqui equilátero, que é o lado do hexágono. O lado do triângulo mede 8 raiz de 2. Tá? 8 raiz de 2 é o lado do triângulo. Do centro da circunferência até a borda da circunferência é o raio. Então, ó, tá aqui o raio. Esse raio que eu risquei de verde é a metade da diagonal. É o mesmo tamanho de lado. Então, o raio mede 8 raiz de 2. Como aqui para o outro lado também tem 8 raiz de 2, ó, 8 raiz de 2, tá? O raio da circunferência mede 8 raiz de 2, a diagonal do quadrado mede 16 raiz de 2. Se você se recorda das aulas aí de geometria, que a gente falou de diagonal,
A diagonal de um quadrado é igual ao lado raiz de 2. Espera aí que tem um detalhe errado aqui. Coloquei raiz de 6 aqui, é raiz de 2, tá? Quanto que mede o lado do quadrado, então? A diagonal é 16 raiz de 2, é igual ao lado raiz de 2. O lado mede 16, poxa. O lado do quadrado, ó. Lado do quadrado. Qual é o apótema do quadrado? O apótema do quadrado é a dimensão do centro até a borda do quadrado, ou seja, exatamente a metade do lado do quadrado, que é a metade de 16. 8. Muito pensamento num pequeno desenho, né? Muita coisa. Concordo? Entendo, mas todas essas informações você já tem, tá? Eu acredito que vocês conseguem desenvolver isso aí perfeitamente, pensando um pouquinho. Talvez não nessa segunda-feira, depois de um recesso, começando assim, então eu entendo que a mente ainda está meio parada. Tá? Como eu fiz isso ontem à noite, está mais fresco na memória, mas eu também dou umas engasgadas. Terminamos a correção, era só isso, tá? Tranquilo, a aula está gravada, eu vou postar lá, quem quiser voltar lá para verificar algum detalhe pode. Vamos ver mais algumas. Eu gostaria de falar para vocês um pouquinho, temos 13 minutos de aula, eu queria passar um pouquinho de matéria, só um pedacinho bem pequenininho, só para a gente poder adiantar enquanto a gente pode. Tá? Essa matéria que eu vou falar hoje está na página 91. Vamos falar de ângulos dentro da circunferência. Dentro da circunferência, tem aí duas matérias que a gente pode dizer. Pode falar dos ângulos inscritos na circunferência, quando tem um ângulo lá dentro, coisa simples. E também podemos falar dos segmentos que esses ângulos formam. Essa parte dos segmentos é uma parte menos importante. A gente trabalha com regrinha de 3. Então, essa parte dos segmentos eu posso deixar para depois. O ângulo inscrito, não. A gente tem que conseguir visualizar isso, porque isso vai aparecer em exercícios posteriores aí nas revisões. Então, eu preciso falar. São 3 tipos de ângulo. 4, vamos dizer assim, 4 tipos de ângulo. Vou desenhar a circunferência aqui para vocês entenderem. Ângulo central, centro da circunferência, você desenha um ângulo qualquer. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo meu tem aproximadamente 100 graus, aproximadamente. Quer dizer, então, que esse arco, o que é o arco? É a abertura aqui da circunferência em cima da borda dela, tá? Esse arco aqui, ó, também mede 100 graus. O que isso quer dizer? Que o ângulo inscrito na circunferência, o ângulo central, tem a mesma abertura do arco. É difícil de entender isso? Não, é fácil. É só isso, tá? Essa parte da matéria, é só isso mesmo. Aí, vou desenhar mais uma circunferência. Mais um ângulo dentro. Agora, o ângulo não vai estar no centro. O ângulo vai estar na borda da circunferência. Supondo que esse ângulo aqui, ó, tenha 30 graus. Quer dizer, então, que o meu arco, que é essa abertura, mede 60 graus. O que quer dizer, então? Que o ângulo inscrito tem a metade do arco. Então, é uma regrinha que você tem que lembrar. Se o ângulo está no meio, ó, 100 graus, o arco, a abertura é de 100 graus. Se o ângulo está aqui dentro da circunferência, né, está inscrito na circunferência, no cantinho lá, ângulo interno, ele tem a metade do valor. Tá? Uma regrinha básica e é só isso. Não precisa decorar mais nada além disso. Quando que isso vai complicar na nossa vida? Como que isso vai ficar difícil? Aí vem a propriedadezinha aí que está na página 91, são 3 desenhos. É o terceiro desenho aí bonitinho. Então, é uma propriedadezinha muito louca. Vamos tentar fazer alguma coisa assim. Ângulo central. Vamos supor que esse ângulo aqui, esse ângulo aqui tenha, nesse caso, 120 graus. Tá? E eu vou desenhar mais alguns segmentos. Ângulo X. Qual é a medida de X? Então, você olha para esse ângulo lindo, maravilhoso aí e fala, pô, esse aqui tem 120, quer dizer que o arco mede 120 graus, o ângulo que está inscrito mede a metade, X é igual a 60 graus. Fluiu? É só isso, é bem tranquilo de fazer, não tem nada além disso, tá? Só que, durante a atividade, isso não vai ficar assim, é óbvio que a apostila vai complicar a sua vida.
Lógico que ela vai te dar. Então, por exemplo, na página 95, questão número 12. Vai lá, dá uma ida na página 95, questão número 12. Você vai perceber que o desenho vai se tornar muito mais complexo do que esse que eu acabei de fazer. Tá? Então, você vai ter que conseguir visualizar os ângulos, a abertura do arco e quando ele é igual e quando ele é a metade. Tá? Os desenhos vão ser um pouquinho mais complexos do que esse que eu estou fazendo. Mas a ideia é essa, ou vai ser igual ou vai ser a metade, tá? Nada além disso. O que mais pode acontecer com esses ângulos na circunferência? O que mais vai acontecer? São mais dois exemplos. Deixa eu apagar isso aqui para eu fazer esses dois últimos. Agora, tem um nome diferente, tá? São ângulos excêntricos. Vou tentar achar uma régua. Olha aí, fiz um desenho, meu ângulo está do lado de fora da circunferência, tá? E agora eu tenho dois arcos na circunferência. Quais são? Esse arco maior aqui, ó, e esse arco menor aqui. Tá? O ângulo está do lado de fora. Aqui, eu vou fazer um outro desenho. O que eu quero que você observe agora? Que o meu ângulo formado, que é esse ângulo aqui, ó, que é o mesmo desse lado, tá? São iguais, opostos pelo vértice. Ele está dentro da circunferência, mas ele não está no centro da circunferência. Ele está em algum lugar lá dentro. Também são dois arcos formados. São muito parecidos, uma continha básica. Como agora nós temos dois arcos, a gente vai ter que dividir o resultado por 2, tá? Continua sendo a mesma ideia. Vamos chamar esse ângulo amarelinho aqui de x, tá? Ó, e vamos chamar o azul aqui de y. Para chegar no resultado de x, tá? Esse ângulo bonitinho aqui, eu tenho que fazer maior menos o menor. Então, deixa eu colocar nomes aqui, ó. A, B, C, D, para você entender os pontos que eu estou falando. Como é que eu descubro o valor do ângulo x? O ângulo x será igual o arco AB, que é o primeiro, o maior deles, menos o arco CD, que é o menor, divide por 2. Quando o ângulo for externo. E quando ele for interno? O y agora. AB também, ó, AB, CD. Mesmo cálculo, só que em vez de menos é mais. O valor de y, ângulo AB, arco AB, mais arco CD, dividido por 2. Quando a gente tiver dois arcos, a gente faz a divisão. Simples assim. Tá? Então, são 4 ângulos, 4 modelos. Interno, central, interno, em qualquer lugar dentro da circunferência, né, no vértice. O rosinho aqui, que é um ângulo qualquer lá dentro da circunferência. E esse ângulo aqui, esses dois aí são os excêntricos. Simples assim é a parte principal que você precisa decorar. Se por acaso durante a atividade aparecer alguma coisa além disso, porque tem alguns detalhes que a gente pode acrescentar, aí eu explico durante a atividade, tá joia? Mas por base é somente isso que eu espero que você se recorde aí dessa matéria linda, maravilhosa. Fluiu? Tranquilo? Pessoal, fala pra mim, como é que tá a vida? Tudo tranquilo até agora? Tranquilo. Leonardo, Oi. quais propriedades são usadas para comprovar a fórmula dos ângulos excêntricos? Caraca, hein? Que loucura é essa? Ô, Samuel, nunca utilizei a propriedade para provar o dos excêntricos. O outro é muito mais fácil. Os excêntricos, a apostila traz. Eu nem sei se a apostila traz isso. Eu acho que não traz. Na verdade, ela traz sim. Ela forma um triângulo. Deixa eu tentar achar aqui. Ela forma um triângulo aqui, ó. E trabalha com esses 3 ângulos aqui, que são proporcionais a esses 3 ângulos aqui. Tá? Então, você tem ângulos opostos pelo vértice e você tem os outros 2 aí, que são similares. A partir dessa propriedade. Você não está vendo, não estou mostrando? Desculpa. Olha aí. Desculpa aí. Ó, o desenho que eu fiz. Ó. Triângulo de um lado, ângulos opostos pelo vértice iguais, ângulos iguais aqui também. Se são iguais, quando você soma os 2, você tem o dobro. Aí a gente divide por 2.
Seria essa ideia aí. Pode crer. Obrigado. Fala aí. Ele fez da hora. Pessoal, página 97, tá? Vou passar pouquinha coisa, de verdade. Vou tentar eliminar o máximo de atividade, pouquinha, só para a gente fixar rapidamente essa matéria e vamos prosseguir o fluxo, tá? Atividade página 97. Vocês darem print aí depois, tá? Página 97, questão número 13. Questão número 15. Preste atenção na questão número 15, que é uma questão muito, muito, muito fácil. Muito, muito, muito mesmo, tá? Não é difícil, você vai conseguir fazer isso aí de cabeça. Na questão 16 e 17. A questão 16 e 17 é a mesma, só que ela divide em duas perguntas, é o mesmo texto. Então, por isso que eu passei as duas. Eu ia passar 3 questões, mas a 16 e 17 são o mesmo texto, é o mesmo pensamento. Você resolveu a primeira, você chega no resultado da segunda também. Mesma ideia. Então, são 3 questões, tá? Só lembrando que essas duas aqui é como se fosse A e B. Show. Show? Fluiu? Fluiu. Só confirmando. 13, 15, 16, 17, né? Isso. 13, 15, 16, 17. Pessoal, o link para enviar essas atividades mudou. Eu fiz um site mais complexo um pouco, com algumas informações. Eu estou colocando os links dos vídeos lá também, para vocês localizarem isso mais fácil. Vou mandar no grupo lá para vocês mandarem. Tecnicamente é o mesmo link anterior, tá? Só que o caminho agora eu passei por um caminho diferente para ficar mais bonitinho, vamos dizer assim. Para vender meu peixe de uma maneira melhor. Só isso. Tá? Ó, beijo no coração. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. Vamos para a próxima aula.